Voltamos com a nossa conversa com a professora Daniele Vilar. Bom, Daniele, no primeiro bloco a gente falou muito sobre o início da sua trajetória e você fechou o bloco iniciando a carreira de professora, né? Como é que foi essa troca de adaptação? Você falou que começou na Anhanguera dando aulas e aí você fica por um tempo. Conta pra gente como é que foi isso. Eu comecei dando aula na Anhanguera para as turmas de engenharia. Em seguida, fui convidada para dar aula na escola da minha filha, em física, nas aulas de física. E aí fiquei dando aula de física, que era minha paixão com a criançada, porque na escola tinha a partir do 6º ano já física, então eram os pequenininhos. E aí dando aula na faculdade também. Depois logo era uma noite, viraram 5 noites, era uma noite e um sábado, viraram todas as noites e o sábado. E aí eu fui aumentando, ampliando as cargas horárias, só era à noite, depois eu comecei a dar aula de manhã. E aí pegamos virei a coordenadora do curso de engenharia da Anhanguera. Aí em seguida fui dar aula na pós, fui dar aula na FAAP, e aí começa, né, a aparecer várias oportunidades de lecionar em diversos lugares diferentes. Uma coisa vai levando a outra, né? Vai conhecendo as pessoas ali meio que interligadas, né? E uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. E aí em seguida eu já comecei a dar aula na escola, né? Eu fui para o CEP, eu estudei lá, minha filha estudava lá, e aí me convidaram para dar aula lá e eu comecei com uma turma de 8º ano, daí peguei o 9º, de repente eu estava do 6º ao 9º e assim vai. E a física, quando você vai se apresentar, eu sou uma professora de física, vem o aluno murcha, né? Física. Como é que você começou a ter essa percepção de querer trocar o que os alunos notavam da física ser uma matéria, entre aspas, chata, cansativa, difícil pra caramba de entender aquelas fórmulas, para uma coisa mais criativa, que envolva brincadeiras? Na verdade, o sistema apostilado tem um pouco disso, né? Então, vem no sistema apostilado aquele conteúdo e você tem que ministrar aquele conteúdo para aquela turma. E eu olhava e falava assim, gente, mas isso é muito difícil para eles. Eles gostam, a gente tem que fazer isso brincando. E aí, por exemplo, quando tinha uma fórmula difícil, eu falava, como é que eu vou fazer eles absorverem essa fórmula? E aí eu lembrava das nossas referências de professores bons que nós tivemos. Eu falava, nossa, tem musiquinha que eu não esqueço da época da escola, do colégio. Então, eu vou criar uma música. E aí comecei, queria paródia. Aí, de repente, eu falava, não, vamos fazer uma brincadeira. Ah, mas para eles entenderem densidade, é um conteúdo tão densidade, já é um nome difícil. Como é que eu faço eles entenderem isso? Falei, não, vamos fazer brincadeira de afunda e flutua, eles vão entender. E aí eu falei, se a gente começar a ensinar pelo conceito, brincando, para eles aprenderem o lúdico e entenderem, absorverem esse conceito, eu acredito que depois fica muito mais fácil inserir fórmula, matemática, conta, para que eles evoluam nesse lado também. E foi isso que eu comecei a fazer na escola. Então eu brinco que eu era professora que deixava os coordenadores, o pessoal da escola maluco, né? Tinha uma professora que dava aula junto comigo e que foi minha professora, que ela batia na minha sala, às vezes ela falou assim, ô menininha, você pode cantar um pouquinho mais baixo? Porque assim, a gente atrapalhava a escola inteira, né? Sai, desce, faz aula no pátio. E eu gostava de fazer bastante coisa diferente. Porque eu acho que eles ficarem sentados, eles são muito ativos para ficarem sentados o período todo. Então eu tentava sempre trazer novidades. Eu lembro não sei se você vai lembrar disso, era um professor de física ou química, que era aquele Pachecão, que fazia várias músicas também para guardar. Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, eu tinha um CD desse Pachecão, eu escutava para ver se eu conseguia assimilar alguma coisa de química e física. Você lembra disso? Lembro. Ele existe até hoje. Pois é. Ele tem as músicas, ele faz paródias também, né? Eu me inspirei muito nele.
mas eu gosto de trazer as músicas da moda. Então eu pego os funks, que é o que eles escutam, e mudo a letra. Então eu fiz com aquele MC Catra. Não sei. Então, eu fiz com um dos MCs aí famosos, que era aquela música Vou Desafiar Você. Então eu fiz paródia com essa, fiz com várias. E aí as crianças absorvem um pouco mais. E eu fiz o seguinte, eu deixei eles escolherem muito. Então, muitas paródias que hoje estão lá disponíveis no meu canal e tudo mais, quem fez a letra foram os meus alunos. E além, você falou da professora que reclamava do barulho lá, né? Mas não teve nenhum, assim, sei lá, alguém da escola, o coordenador que achou meio estranho e quis podar, ou não, foi mais liberal? Não, felizmente lá na escola eu tinha muita liberdade, todo mundo dava maior apoio para os meus projetos, sempre eram coisas malucas, a gente, assim, fez coisas, a gente fazia feira de ciências, algumas coisas, tivemos alguns acidentes também no meio do percurso, né, pegou um foguinho ali que não era para pegar e tal, mas assim, a escola sempre deu todo o apoio, graças a Deus. Eu sei, né, de escolas que podam e tudo mais, eu ainda brinco, em uma das musiquinhas que eu canto com os alunos, eu falo isso, que a diretora fica brava, porque a professora faz bagunça, né, mas lá eu não tive, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio. E isso como resolução, como consequência, teve uma melhoria de nota dos alunos? Você percebeu isso? Que é mais fácil aprender desse jeito, né? Teve, a gente percebe e assim, eu via muito isso de, eu não posso ir mal na prova da Dani, porque a Dani é legal. Então eles querem ir bem naquela professora que é legal, porque senão, né, poxa, se eu não for bem com ela... Vai decepcionar a professora. Então eles estudavam, eu tinha alunas, eu tenho uma aluna assim, eu falo que não existe ex-aluno, tá? Então eu tenho uma aluna que tem 20 anos, mas é minha aluna, e que ela me mandava mensagem pelo Facebook à meia-noite. Dani, eu tô tentando fazer esse exercício, não consegui, me ajuda. Eu filmava fazendo e mandava para ela. Então era assim, um barato, que eles queriam ir bem. E eles iam, porque acho que fixa melhor e também eles se interessam um pouco mais pelo assunto, né? Você tem o projeto do Desafiando Competências, que começou com aquele desafio do balde de gelo, né? Na verdade, né, sistema apostilado é assim, você tem uma aula, na apostila, uma aula para dar, outra aula para fazer exercício. Então ele é bem cronometrado. E aí, na época, estava tendo o desafio do balde de gelo no Facebook. Que era para arrecadar recursos para aquela esclerose lateral amiotrófica, né? Não era nem recurso, era para conscientizar desse ela. E aí, eu vi que as crianças estavam fazendo o desafio, que estava chegando muito perto, e que eles estavam fazendo, eles estavam preocupados com o cenário, com onde ia filmar, e conversavam na aula sobre como que iam fazer. E aí vieram me perguntar dicas, porque eu dava aula de termologia na época. Dani, se a gente colocar água quente, a hora de jogar vai ficar morninha? E tal. Então eles estavam querendo saber algumas coisas, eu vi que eles estavam interessados no assunto. E eu falei, nossa, eu vou pegar esse gancho. E aí eu queria muito que eles fizessem as experiências, porque eu fazia as experiências na sala de aula e eles podiam experimentar ali em uma aula muito rápida e tal, mas às vezes tinham outras que eles poderiam pesquisar e tudo mais e eles não faziam, não dava tempo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o desafio, só que vai ser um grupo desafiando o outro e eles vão contar a matéria inteira. E aí eu propus na sala, falei, gente, vamos fazer esse desafio, assim, o grupo 1 faz uma parte, daí eles falam, olha, a gente desafia o grupo 2, aí o grupo 2 faz a outra, e assim vai. Eles falaram, vamos. E aí nós fizemos, e foi assim, um sucesso, porque foi muito engraçado, eles fizeram os vídeos, e eu falei pra eles, gente, coloquem erros de gravação no final. Então era a parte obrigatória do vídeo, mas daí você se divertia, são as memórias, sabe? A gente construiu essas memórias afetivas. Esses alunos eu encontro até hoje e eles falam pra mim, nossa, professora, porque fazer os seus trabalhos era a parte mais gostosa. E realmente, assim, e aí eles fizeram nesse primeiro ano, o desafio era
o vídeo mais curtido ganha 1 ponto a mais na média de física. Então eles procuraram o cenário, fizeram tudo. Quando foi no dia de apurar o mais curtido, eu falei pra eles, vamos ver como é que tá o mais curtido e tal. Daí tava um assim, dá dislike no dela, porque tá empatado com o meu. Aí eu falei, não, gente, dislike não, né? Aí no ano seguinte eu já peguei a do dislike, falei, não vou dar dislike, não vou deixar dar dislike e tal. Reuni todo mundo e falei, gente, vamos fazer o seguinte, a meta vai ser de todo mundo. Então, se todos os alunos atingirem um número X de visualizações, todo mundo ganha 1 ponto a mais na média. Então, vocês vão ter que, em vez de dar dislike no do amiguinho, pedir para todo mundo curtir o do amiguinho. E aí foi um boom. Aí eles passavam a noite, eles pegavam e mandavam nos Facebook, na época não tinha Instagram ainda, né? Eles mandavam no Facebook das pessoas famosas. Porque eles falavam, se um famoso compartilhar, a gente consegue. Então eles criaram a estratégia, começaram a divulgar, até aquela atriz Clara Castanho compartilha um dos vídeos, e aí a gente dá um boom, assim, a gente deu 50 mil visualizações nesse ano. E aí foi o auge, né? A criançada adorou e tal. E começou assim, eu saí da escola, mas eu queria participar. Não, eu não sou mais sua aluna, porque eu mudei de ano, eu não tenho mais aula de física com você, mas eu quero participar. E aí tudo isso eles começaram a pedir muito. E aí eu falei, não, vamos fazer esse desafio então independente e vamos abrir para todas as escolas. Eu acho que isso é o que não tem preço, né? De você pegar... Você tem vários alunos que você até hoje são alunos, como você falou, né? Que reconhecem você, hoje são adultos, por sua, entre aspas, por sua culpa, tem uma outra definição de física na cabeça e alguns deles provavelmente vão estudar engenharia ou outra coisa porque tiveram aula com você, né? Isso é tão gostoso quando você escuta isso, né? Eu tenho alguns depoimentos, assim, de alunos que falam... que foi fazer engenharia, eu fui fazer engenharia por causa da Dani e tal, eu tenho muito. É porque tem professores que marcam, a gente falou do ângulo tanto no primeiro bloco, antes da gravação, que tem vários professores que marcaram a gente, eu tenho os meus preferidos, você tem os seus, e para esses alunos que tiveram aula com você, dessa brincadeira, né, que não era uma brincadeira, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é um estudo para eles também, né? É um estudo de uma maneira mais moderna, né? Eu encaro assim, o Desafiando Competência, a ideia dele é justamente essa. A criança usa o celular. Ela assiste coisas no celular o tempo inteiro. Mas se ela assistir algum conteúdo educacional, já está melhor do que ela não ver nada de conteúdo educacional. Então, quando a gente propõe essas coisas, eles vão pesquisar e tal, a gente sabe que toda a inteligência dos aplicativos acabam jogando, o algoritmo acaba jogando um pouco mais para esse assunto. E aí, quando eles estão pesquisando lá termologia, de 3 ou 4 vídeos, um vai aparecer no assunto. Já tá bom, né? E já entra um pouco no mundo deles. Eu sempre fui aquela professora, eu entro na sala de aula, a primeira pergunta que eu faço, qual joguinho vocês estão jogando? E aí eles me respondem, aí eu vou baixar o joguinho e vou aprender a jogar o joguinho para entender como é que funciona e o que eu posso usar. Você usa as ferramentas deles para ensinar a sua matéria, né? Exatamente. Entrar um pouco no mundo deles, né? Porque eu acho que era isso que aqueles professores diferenciados faziam na nossa época. E a gente tem isso com uma recordação tão gostosa deles. Eu falei, é isso que eu quero deixar. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O nosso programa volta daqui a pouco, até já.